Bom, vamos falar agora por que tantos negócios fecham, né? Principalmente na nossa área e na nossa profissão na fisioterapia. Por que tantas pessoas abrem estúdios, clínicas, né? Estúdio Pilates, abrem consultórios e depois fecham? Eu vejo isso muito comum, principalmente em estúdios Pilates. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se empolgam, né? Eu fiz um curso, me empolguei, comprei todo o equipamento, montei, não analisei nada, não analisei o ponto onde eu vou montar, o mercado que atua naquela região. Então, eu não analisei nada, eu não fiz dados, eu não fiz estudos, eu não aprofundei nesse mercado, eu simplesmente fui lá e abri. Então, eu fiz um curso, criei uma expectativa, abri sem experiência nenhuma, sem nenhum planejamento, sem traçar metas, nada, né? E quando a gente não faz uma besteira muito maior, né, que é abrir em sociedade com o melhor amigo ou com parente, que a gente acha que vai dar tudo certo, que vai ser o melhor conto de fadas da nossa vida. E aí vem as grandes decepções. Por que isso acontece? Por falta de experiência profissional, por falta, muitas vezes, de planejamento profissional. Empolguei, fiz um curso, achei que a técnica que vai me elevar para outro nível, que vai me impulsionar profissionalmente, ótimo, tá? Até aí tudo bem. Mas aí eu abri sem estudar o local que eu vou abrir, sem estudar a redondeza, o público, aonde o público que eu quero atingir, qual é o público-alvo, as pessoas que eu vou atingir. Eu não estudei a questão de sociedade, não escolhi certo, ou fui no impulso com o melhor amigo, juntamos, montamos uma clínica, porque assim dividimos despesas. Só que aí esquecem que nós vamos dividir tudo. Não é só despesas, são ideias, pensamentos, o dia a dia, convivência e dividir os lucros também, dividir tarefas, e aí é que se torna um grande problema, tá? Não é que não pode dar certo, mas tem critérios para isso e nós vamos ter uma aula para isso mais para frente. Segundo o IBGE, nos últimos 3 anos, fecharam mais empresas no nosso país do que abriram. E as empresas fecham principalmente nos primeiros 5 anos que abrem. Então, é um número muito grande de empresas fechando, principalmente nos 5 primeiros anos que abrem. Como eu falei para vocês, eu dou algumas consultorias para alguns profissionais fisioterapeutas ou para algumas empresas. E o que eu percebo muitos dos erros, a escolha do local. Então, por exemplo, teve uma fisioterapeuta que montou um estúdio Pilates, era um local totalmente desfavorável para ela. Não tinha estacionamento, não tinha onde o cliente parar, nem na rua não tinha, tá? Os 2 lados da rua não era permitido estacionar. Era numa subida, uma rua inclinada, totalmente subida, difícil para a pessoa até, se ela for de carona ou de Uber, para descer do carro naquela inclinação, é difícil até parar o carro naquela rua. É uma rua muito movimentada para poder ter tempo para parar, permissão para parar. Chegando lá na clínica dela, no estúdio, o estúdio ficava no andar de cima e a recepção embaixo, tinha um lance de escada enorme para subir. Então ela me chamou perguntando, fazendo uma consultoria, e a primeira pergunta dela foi: por que será que não deu certo? 1 ano e eu estou querendo fechar. Primeiro erro eu já identifiquei quando eu cheguei lá, tá? Que era a localização, que era aonde ela escolheu para ser esse estúdio. Quando eu perguntei para ela por que você escolheu aqui, porque esse imóvel já é da minha família. Gente, ela escolheu para economizar aluguel, mas aí o negócio dela não fluiu, não foi para frente. Então, qual que era a minha recomendação para ela? Sair desse local imediatamente, locar esse local, aluga para uma outra empresa que possa trabalhar dentro dessa estrutura,
e com o dinheiro que ela alugar, ela pagar um outro lugar. Então, o primeiro erro dela aí foi a localização. Tem pessoas que são outros erros. Então aí a gente pode enumerar, são várias possibilidades de erros para esse negócio estar fechando com menos de 1 ano ou até com os primeiros 5 anos de abertura, tá? Que é muito comum. O segundo grande erro que eu percebo é na parte administrativa e financeira. Realmente não saber fazer a gestão financeira do seu negócio pode levar a um fechamento definitivo antes de 5 anos de abertura da sua empresa, tá? Eu acho que é um dos maiores erros são na questão financeira. Isso dentro da minha experiência e do contato das pessoas que me procuraram, que eu observei, tá? Um grande erro é a localização, ou seja, a pessoa não estudou o local, não estudou não só a estrutura física, mas o público daquele local. Você tem que estudar se é o público que você quer atingir daquela região, tá? O outro grande erro é a parte financeira, que aí entra também a precificação e gestão, administração financeira. Então, a má gestão leva ao fechamento da empresa de forma breve, tá? E outra questão são sociedades mal sucedidas, onde a gente acaba depositando toda a nossa energia, expectativa naquele sócio, nessa sociedade, não dá certo e muitas vezes os dois interrompem e param com o negócio, ok? Mas as principais grandes causas de todos os negócios fecharem antes de 5 anos tem vários fatores, né? Nós focamos um pouco mais falando aqui da fisioterapia, especialmente estúdio Pilates, mas de forma geral, quando a gente abre a empresa sem preparo, qual que é o ideal? Você passar por um preparo antes, trabalhar numa empresa que já esteja rodando, funcionando, uma empresa que já esteja bem sucedida. Passe por lá um tempo, faça um período de estágio, de experiência ou prestação de serviço mesmo, trabalhando nesta empresa, para você ganhar experiência, perceber como funcionam as coisas, se preparar para isso, tá? Então é uma dica, não quer dizer que é sempre esse o caminho ideal, tá bom? Tem pessoas que já estão mais preparadas, mas o ideal seria que todo mundo tivesse um pouco de experiência antes de abrir seu próprio negócio. Então, se preparar um pouquinho antes. Outra coisa, pouca experiência na área. Quando você tem pouca experiência, então eu acabei de fazer o curso, já vou montar um estúdio. Tem chances de não dar certo, tá? Não quer dizer que é regra, tá? Tem pessoas que acabaram de fazer o curso, montam o estúdio e prosperam e dá super certo. Mas na grande maioria das pessoas nós percebemos que a pouca experiência atrapalha e pode ser sim um fator determinante para o fechamento breve da empresa. O mau controle financeiro, eu acho que é a grande questão, tá? Da maioria das pessoas que fecham é o mau controle financeiro. Não investir na sua capacitação profissional, isso também é um fator determinante. Eu percebo que pessoas acham que porque fez um curso, por exemplo, eu fiz uma formação no método Pilates, pronto, eu não preciso mais fazer nenhum curso, eu já sei tudo. Então aí é onde você vai ficar estacionado e tem profissionais no mercado que estão se atualizando. Agora, não quer dizer que você precisa sair por aí fazendo todos os cursos que aparecem. E você precisa saber de todas as técnicas que existem. Nada disso, tá? Que isso aí também é outro erro. Porque você quer abraçar o mundo e não vai dar conta. Não adianta eu ter 10 formações em 10 técnicas diferentes se eu vou usar só 2, 3. Então, isso também não é funcional, tá? Então, cuidado com os extremos. É investir na sua capacitação, mas na área que você está atuando, sem ficar dando tiro no escuro para todos os lados, tá? Não saber definir o valor do seu serviço, que é a precificação, que eu volto a falar na precificação o tempo todo. Não saber precificar é um tiro no pé também, pode ser uma das coisas que vai afundar o seu negócio. Realizar promoções, pacotes, descontos, isso também pode ser uma furada.
alguns pacotes são muito bons, vantajosos para ambas as partes, tanto para o cliente quanto para você profissional, tá? Mas outros pacotes, eles mais corroem você do que te ajudam. Você está favorecendo muito mais o cliente do que você. E aí não vai dar certo. Ou se você não tem administração financeira, você recebe um pacote, por exemplo, semestral do seu paciente, 6 meses antecipado, aí você acha que está rico, né? Gasta todo o dinheiro no primeiro mês e depois você vai atender ele mais 5 meses, tendo os gastos que ele vai promover nos atendimentos e você não viu mais a cor do dinheiro, porque você gastou tudo no primeiro mês. Então não tem administração para receber pacote. Então, ou você aprende a administrar o seu dinheiro para poder trabalhar com pacotes, ou então não ofereça pacotes para os seus clientes, tá? Mas tem que saber administrar para cobrar os pacotes. E cuidado com as promoções e descontos. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas primeiro que promoções não é permitido pelo Conselho de Fisioterapia. Não é permitido fazer promoção, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que essas promoções, elas comem todo o nosso lucro. Muitas vezes, né? Não todas as vezes, mas muitas vezes elas comem a nossa margem de lucro. E aí você acha que ganhou clientes com a promoção, mas na verdade você não está tendo lucro, tá? Então tem que tomar cuidado com as promoções e descontos. E pessoas também que focam só em captar novos clientes, né? E gasta com propaganda, com divulgação, com folder, com investimento em propaganda na TV, por exemplo, impulsionamento na internet, aí faz um monte de investimento para captar novos clientes, mas não está conseguindo manter os clientes que já tem. Então, não está conseguindo fazer a retenção dos clientes. Se você não consegue fazer a retenção, não adianta se afobar com a captação. Tá? Nós só vamos buscar captar novos clientes se você está tendo uma boa retenção dos seus pacientes. Se os pacientes que te procuram estão dando continuidade, se eles não estão interrompendo, desistindo do tratamento, parando de ir, tá? Se isso não está acontecendo, ok, então é hora de captar novos clientes. Mas se você não está mantendo nem os seus próprios pacientes que já estão com você, não adianta ficar preocupando em captação. Nós temos que resolver o problema da retenção, tá? Então, os maiores erros, né? Quais são os nossos maiores erros? Os 7 grandes erros dos fechamentos das empresas, tá? Então, nós falamos todos eles agora, mas vamos lá repetir, né? Abrir a empresa sem estar preparado, primeiro grande erro. Pouca experiência na área que você atua, segundo grande erro. Mau controle financeiro, terceiro grande erro. Não investir na sua capacitação profissional, quarto grande erro. Não saber definir o seu preço, que é a precificação, quinto grande erro. Realizar descontos e promoções e corroer o seu margem de lucro, sexto grande erro. E o sétimo grande erro, focar só nos novos clientes e esquecer da retenção, ok? Então, hoje, nessa aula, nós falamos sobre as principais causas de fechamento das empresas e principalmente dos consultórios, clínicas e estúdio Pilates, dentro da nossa área da fisioterapia, tá? Então, fiquem atentos para não cometerem esses erros.